coisa querida! Professora Adriane Falti, começando a nossa aula a respeito das liberdades. Então, a gente já falou de vida, falamos de igualdade, a gente vai para o grupo agora das liberdades. E a Constituição Federal estabelece diversas regras a respeito desse direito chamado liberdade. E a gente começa falando aqui a respeito do direito de liberdade de ação, também chamado de princípio da legalidade. Vem comigo para o slide. O artigo 5º, inciso 2º, diz assim, ó: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que a Constituição está me dizendo aqui? Ela está dizendo assim, ó, que apenas a lei pode estabelecer restrições, pode estabelecer aqui regras para que as pessoas tenham que cumprir ou deixar de fazer alguma coisa. Então, apenas a lei pode nos estabelecer direitos e obrigações. Isso porque, para mim e para você, a regra é da liberdade. Então, a regra é eu ser livre para agir e fazer as coisas dentro da autonomia da minha vontade. Agora, se a lei estabelecer coisas que eu tenho que fazer ou coisas que eu não posso fazer, aí eu vou ter que cumprir as previsões legais. Então, aqui, esse artigo 5º, inciso 2º, estabelece a regra geral do princípio da legalidade. Só que quando a gente pensa em legalidade, eu tenho que pensar no princípio da legalidade sob duas perspectivas. A legalidade para o particular, eu estou falando aqui para mim e para você, que é um conceito amplo, que é essa de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, seja dentro da minha esfera de autonomia da vontade. Agora, quando eu penso no princípio da legalidade para o poder público, a história muda. Isso porque para o poder público, para o Estado, a regra da legalidade estrita, ou seja, o Estado, o poder público, só pode fazer aquilo, só pode fazer o que a lei manda ou autorize. Então, olha a diferença. O princípio da legalidade, para mim, para você, particulares em geral, significa que eu sou livre para fazer o que eu quiser, desde que não exista uma lei proibindo ou estabelecendo que eu deva fazer uma determinada coisa. Agora, para a administração pública, não. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite, só aquilo que a lei autoriza. Por isso que, para o particular, para mim e para você, eu falo na ideia de autonomia da vontade, enquanto que para a administração pública, a regra é da estrita legalidade. Inclusive, a legalidade aqui para o poder público está prevista no caput do artigo 37, nos princípios da administração pública. Então, a regra de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei traz a regra do princípio da legalidade para mim e para você, para o particular, ok? Agora, a gente não pode confundir legalidade com reserva legal, são coisas diferentes. Vamos lá. Qual a diferença entre legalidade e reserva legal? Veja só. Quando a Constituição Federal diz assim, ó, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ela se refere à lei enquanto norma jurídica, ou seja, a lei em um sentido amplo. Vou tentar desenhar que fica mais fácil de você visualizar. Pensa que tudo isso aqui, ó, é o mundo da legalidade. Então, legalidade significa que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Essa lei tem um sentido amplo e é sinônimo de norma jurídica. Então, aqui está dizendo assim, ó, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de uma norma jurídica, de algo que possa me impor algum tipo de comportamento. Então, logo dentro do mundo da legalidade, eu tenho várias espécies normativas. Então, eu posso pensar aqui, ó, dentro do mundo da legalidade, na própria lei, em um sentido estrito, enquanto produção do legislativo, mas eu posso pensar numa medida provisória, eu posso pensar num regulamento, num decreto, numa instrução normativa, uma resolução. Então, por exemplo,
Se existir um decreto do presidente da República regulamentando determinado comportamento, você não vai ter que cumprir aquilo que está no decreto? Vai. Então, quando a Constituição diz assim, ó, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ela está se referindo à lei em um sentido amplo, lei no sentido de norma jurídica, ok? Agora, quando a Constituição Federal reserva algumas matérias à lei em sentido estrito, ou seja, a lei enquanto produção do Poder Legislativo, nós falamos que essas matérias são matérias de reserva legal. Então, a Constituição Federal, de forma expressa no seu texto, ela vai dizer assim, ó, algumas coisas são tão importantes, são tão relevantes, que elas não podem ser disciplinadas por qualquer coisa. Elas necessariamente devem ser disciplinadas por lei enquanto produção lá do Poder Legislativo. Essas matérias, então, que são reservadas, destinadas exclusivamente à lei em sentido estrito, lei e produção apenas do Poder Legislativo, nós chamamos de matéria de reserva legal. Então, olha só, vamos imaginar, então, que a reserva legal são essas matérias reservadas apenas à lei, enquanto lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito. Isso aqui é o que nós chamamos de reserva legal. Reserva legal. Então, veja a diferença entre elas. Você concorda comigo que a legalidade ela é mais ampla? Olha o desenho. Então, a legalidade comporta diversas coisas. Por isso, ela é mais ampla. Ela incorpora aqui diversos atos normativos. Enquanto que a reserva legal ela é mais restrita, mais específica. Então, a gente pode colocar assim, ó. Vou colocar um esqueminha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu puxar para cá esse aqui, para poder caber. Então, vou pegar aqui, reserva legal, igual a lei em sentido estrito. Produção lá do Poder Legislativo. Logo, a gente pode falar que a legalidade ela é mais ampla, enquanto que a reserva legal é menos ampla, porque comporta conteúdos específicos previstos na Constituição Federal. Logo, a gente também pode afirmar que a legalidade ela tem uma menor densidade, enquanto que a reserva legal ela vai ter uma maior densidade. Te explica. Então, olha aqui para mim. Legalidade é mais amplo. Sim, dá para ver. Abrange várias outras matérias, vários atos normativos. Isso é legalidade. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, a gente entende lei no sentido de norma jurídica. Lei num sentido amplo. Agora, algumas matérias, a Constituição fala assim, ei, não é qualquer norma não, hein? Não vem com medida provisória, não vem com coiseirinha de resolução, decretinho, que não pode. Isso aqui só pode ser tratado por lei enquanto produção do Poder Legislativo. Quando a Constituição estabelece que só a lei pode disciplinar aquela matéria, ela estabelece matéria de reserva legal. Por isso, a gente vai dizer que a legalidade ela é mais ampla, enquanto que a reserva legal ela é menos ampla. Pensando nisso, você concorda comigo que as matérias que são objeto de reserva legal são matérias mais relevantes? Ou seja, que têm um conteúdo mais importante, mais denso? Sim. Por isso que a gente vai dizer que a reserva legal ela tem uma maior densidade, enquanto que a legalidade ela tem uma menor densidade. Se refere a outras matérias em geral. Ok? Quer ver um exemplo? Criminalização de comportamentos. Então, dizer o que é crime é matéria de reserva legal. E quem pode dizer, então, que é crime? A lei. Pode vir, sei lá, uma resolução, um decreto, ou mesmo uma medida provisória dizendo que é crime? Hoje a gente sabe que não. Então, não pode vir uma simples medida provisória dizendo, isso aqui é crime, estou criminalizando esse comportamento. Por quê? Porque trata-se de matéria de reserva legal. É assim que a gente leva para as provas de direito constitucional. Ok? Ok? Então, beleza. Então, reserva legal,
matéria mais específica, com maior densidade, enquanto que a legalidade possui uma menor densidade. Em contrapartida, ela inclui aqui mais matérias, mais temas, por isso ela é mais ampla, enquanto que a reserva legal ela é menos ampla. Nós ainda podemos classificar a reserva legal em reserva legal simples e qualificada. Vamos lá. Reserva legal simples e reserva legal qualificada. Qual a diferença? Na reserva legal simples, a Constituição simplesmente fala assim, ó, isso aqui vai ser objeto de lei. Na reserva legal qualificada, a Constituição fala mais. Ela fala assim, ó, isso aqui vai ser objeto de lei e a lei só pode regulamentar assim, assim, assim. Ou seja, a própria Constituição vai dizer que é a lei que regulamenta e ainda vai dar critérios para que a lei regulamente. Quer ver um exemplo? Olha aqui. Reserva legal simples, um exemplo, né? É assegurada nos termos da lei a assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva. Então, o que a Constituição está dizendo? Está dizendo que vai vir uma lei que vai dizer como que a assistência religiosa deve ser realizada nessas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, ela estabelece uma matéria de reserva legal. Ela joga para a lei essa atribuição de regulamentar, de assegurar esse direito previsto na Constituição. Agora, olha o outro exemplo aqui. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O que a Constituição está dizendo? Está dizendo assim, ei, são invioláveis as comunicações, tá? Estou aqui protegendo a privacidade e a intimidade das pessoas. Mas pode vir uma lei, e só a lei, que vai dizer situações em que é possível a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Então vai vir um juiz que vai autorizar quando que pode quebrar o sigilo das comunicações telefônicas, só que o juiz só pode fazer isso nas hipóteses estabelecidas em lei. Só que daí a Constituição vai além, ela fala assim, e lei, você só pode criar hipóteses quando tiver uma situação de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, a Constituição, ela fala assim, é a lei, mas lei, você só pode fazer nisso e nesse caso. Então, a própria Constituição, ela estabelece uma reserva legal qualificada. Ela vai dizer como que a lei deve dar tratamento para aquele tema. Você entendeu? Então, reserva legal simples, a Constituição vai lá e só manda para a lei. Reserva legal qualificada, ela manda para a lei e diz como que a lei deve tratar daquele assunto. Beleza? Beleza. Aqui para nossa prova, bem sincero para você. Quando vem apenas a literalidade ou trazendo esses exemplos, dizendo que a hipótese de reserva legal simples ou qualificada. Maravilha? Muito bem. Finalizamos então a parte de legalidade ou princípio aqui da reserva legal. Liberdade de locomoção. E aqui é coisa mais linda, coisa mais querida. Vamos lá. O que diz a Const? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, jogou aqui a reserva legal, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A Constituição Federal, então, assegura um direito importantíssimo a todos nós, que é o direito de nos locomover em território nacional. Então, o direito à liberdade de locomoção é o direito de ir, vir, mas também é o direito de permanecer, de ficar onde a gente está. Esse direito me é assegurado de forma bastante ampla e livre em tempo de paz. Logo, em tempos de não paz, eu posso ter restrições ainda maiores à liberdade de locomoção. Mas mesmo em situações de paz, mesmo em tempo de paz, é possível a restrição à liberdade de locomoção das pessoas. Como conste? Nos termos da lei. Então, a lei pode vir estabelecer situações em que a liberdade de locomoção das pessoas pode ser restringida. Veja que a Constituição, então, aqui reconhece que a liberdade de locomoção não é um direito absoluto, logo é um direito que pode sim sofrer restrições. Lembrando que as restrições dos direitos fundamentais só ocorrem em situações excepcionais, desde que haja razoabilidade, desde que haja proporcionalidade nessa restrição. Por isso a gente pode esquematizar assim, ó. Liberdade de locomoção, portanto, é o direito de ir, vir
e o direito ainda de permanecer em um determinado local em tempos de paz. Então, ir, vir, permanecer em tempos de paz. Essa liberdade ela é assegurada de forma livre em todo o território nacional. Então, ele é livre em território nacional. E a Constituição vai além. Ela fala que é o direito, inclusive, de você entrar em território nacional, você permanecer no território nacional, se deslocar em território nacional, e, inclusive, o direito de você sair do território nacional. Esse direito de locomoção é garantido, inclusive, com o uso da sua propriedade. Tanto que a Constituição vai dizer com ou sem os seus bens. Só que você nunca pode esquecer que esse direito é garantido nos termos da lei. Por isso é possível, por exemplo, se estabelecer normas de circulação de veículos. Então, eu posso dizer como que as pessoas vão se locomover em território nacional. Por quê? Porque esse direito de se locomover em território nacional, ele se dá nos termos da lei. Então, a lei pode dizer como que as pessoas vão circular, vão entrar, vão sair do país. Então, por exemplo, será que eu tenho o direito de pegar aqui meu carro, que é um bem meu, e dar um pulinho ali no Paraguai? Sim ou não? Claro que sim. Então, eu posso pegar o meu carro, tô aqui perto da fronteira, não é? Pego o meu carro e vou dar um pulinho ali no Paraguai. Posso me locomover até lá. Posso, inclusive, sair do Brasil com ou sem os meus bens, inclusive posso regressar ao país com ou sem os meus bens. Agora, por exemplo, será que é possível a lei estabelecer regras de, por exemplo, se eu dou um pulinho no Paraguai, compro umas coisinhas, eu até posso entrar com esse bem, mas eu posso ser obrigada a fazer declaração de renda, dizer o que eu tô trazendo para cá? Dizer, tô levando isso, aquilo, aquele outro. Será que é possível? Claro que sim. Mas isso não estaria restringido à minha liberdade de locomoção? Não, porque a minha liberdade de locomoção é garantida nos termos da lei. Então, se eu der um pulinho no Paraguai, for só ali, ver uns badulac, e voltar sem nada, beleza. Agora, se eu for lá e ver lá, sei lá, né, com o porta-mala meio cheio, né, meio com uns negócios esquisitos, uns eletrônicos diferenciados, aí será que eu não vou ter que declarar esses bens para ver se está em cotas, se está isso, está aquilo? Claro que sim. Quem vai me dizer isso? A lei. Então, se a lei estabelecer essas exigências, eu vou ter que cumprir essas exigências previstas em lei, porque faz sentido, até precisado controlar aí como é que as coisas estão entrando e saindo do país, ok? Então, por isso que a liberdade ela é garantida em tempo de paz, direito de entrar, permanecer e sair, com ou sem os seus bens, mas nunca se esqueça nos termos da lei. Agora vamos um pouquinho mais. Será que mesmo em tempos de paz, é possível, então, além, né, das hipóteses legais, prender as pessoas, restringir a liberdade de locomoção delas? Sim, a própria Constituição nos fala, quando estabelece as hipóteses de prisão. A Constituição nos diz quando que pode prender as pessoas? Ela diz, não diz? Claro que diz. E quando que pode prender as pessoas? É possível a prisão no caso de flagrante delito, ou ainda por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente, ou seja, através de uma ordem judicial, ordem de um juiz. Essa ordem judicial ela deve ser escrita, fundamentada e proferida por um juiz competente. Não é isso? Tá. E a Constituição fala assim, essa é a regra. Salvo, ou seja, é possível prisão, além do flagrante ou por ordem judicial,
No caso de, por até em preto aqui, transgressão militar, ou naqueles crimes propriamente militares, assim definidos em lei. O que a Constituição está me dizendo, Teteia? Está dizendo assim, ó. A regra é não ficar prendendo as pessoas. A regra é não restringir a liberdade de locomoção dos indivíduos. Mas, em alguns casos, é possível prender as pessoas, mesmo em tempo de paz. Quando? Flagrante delito, a pessoa está ali cometendo um crime, flagrante delito, ou quando um juiz mandar. Então, se um juiz mandar, pode prender, mas desde que essa ordem judicial seja escrita, fundamentada e proferida por um juiz competente. Então, quando que eu posso restringir a liberdade de locomoção das pessoas? Prendê-las, quando eu tiver uma ordem de um juiz escrita fundamentada, desde que o juiz competente, ou no caso de flagrante. Só que no caso dos militares, quando se trata de crime militar ou transgressão militar prevista em lei lá nas legislações militares, por exemplo, no Código Penal Militar, aí é possível se admitir prisão independentemente de ordem judicial. Por exemplo, as hipóteses de prisões administrativas. Mas isso é porque lá no mundo dos militares. Então, eu preciso de ordem judicial para a hipótese de prisão que não seja caso de flagrante e que não seja transgressão militar ou crime militar propriamente dito. Ok aqui? Durante o período do estado de defesa e do estado de sítio, é possível a restrição à liberdade de locomoção. Então, vou colocar aqui. Estado de defesa e do estado de sítio. No estado de defesa, a Constituição permite a restrição da liberdade de locomoção no artigo 136, parágrafo 3º, vou colocar aqui o inciso, que é o inciso 1º, que permite a prisão por crime contra o Estado. Essa prisão no estado de defesa aqui, ela independe de ordem judicial. Então veja que a regra, numa situação de normalidade, só prende as pessoas em flagrante ou ainda por ordem judicial, certo? Essas são as duas possibilidades. Agora, numa situação de estado de defesa, seria possível uma prisão por uma ordem que não seja a ordem de um juiz, ou seja, uma ordem, por exemplo, do executor da medida, uma ordem de natureza administrativa, ok? Beleza. E no estado de sítio? No estado de sítio, a gente tem ali o dispositivo do artigo 139 da Constituição Federal, que permite a obrigação, vou colocar aqui, ó, inciso 1º, a obrigação de permanência em determinado local ou ainda detenção em edifício não destinado aos acusados em geral. Como uma espécie aqui, então, de toque de recolher mesmo, tá? Obrigação de deixar a pessoa em um determinado local. Então, seriam duas situações aqui em que a própria Constituição permite a restrição à liberdade de locomoção, ok? Beleza. Ainda quero destacar para você aqui a jurisprudência do STF, que entendeu como inconstitucional, ou seja, incompatível com a Constituição, a condução coercitiva de investigados ou réus para fins de interrogatório. Essa decisão foi tomada aqui, ó, colocada na DPF 395 e 444. Vou ter referência aqui. O que o STF entendeu? O STF entendeu que a condução coercitiva de investigados ou de réus para fins de interrogatório era inconstitucional por restringir aqui indevidamente a liberdade de locomoção dos indivíduos. Até porque a gente sabe que o acusado, o investigado, ele tem direito a não produzir prova contra si mesmo, ou seja, a não auto-incriminação.
Então, ele estar lá ou ele não estar lá, se ele não quiser, ele não é obrigado a ir. Então, por isso, a condução coercitiva restringia de forma indevida a liberdade de locomoção dos acusados, dos investigados. Veja que o STF entendeu como inconstitucional a condução coercitiva do réu investigado. Veja que não é a condução coercitiva inconstitucional para toda e qualquer situação. O que é inconstitucional é a condução coercitiva do réu ou do investigado, que é quem tem o direito aqui de não produzir prova contra si mesmo, o direito a não se auto-incriminar, ok? Então, muito bem, foi isso então que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Belezinha? Belezinha. Fechamos então a liberdade de locomoção. Ah, professor, e se houver restrição a essa liberdade de forma ilegal ou com abuso de poder? A Constituição prevê um remédio constitucional. Qual que é o remédio constitucional? Eu tenho o habeas corpus. Então, o habeas corpus é o remédio constitucional que visa garantir, que visa assegurar a liberdade de locomoção. Perfeito? Muito bem. Liberdade profissional. Olha o que a Constituição está nos dizendo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que a Corte está dizendo? Ela está dizendo que é livre o trabalho, que as pessoas têm liberdade aí para trabalhar e que elas têm, inclusive, que trabalhar, mas que, se houver qualificação para o exercício daquela atividade prevista em lei, eles vão ter que cumprir as qualificações estabelecidas nessa lei. E daí, a partir disso, o STF tem uma série de decisões de jurisprudências a respeito do tema. Então, o que a Constituição diz? Que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas se houver qualificações, se a lei estabelecer determinadas qualificações, você tem que cumprir as qualificações estabelecidas nessa lei. É isso que diz a Corte. O STF, em decorrência disso, entendeu que essas qualificações estabelecidas em lei não devem ser estabelecidas para qualquer atividade, mas apenas para aquelas atividades que tenham potencial lesivo. Então, vamos anotar? Então, de acordo com o STF, essas exigências, essas qualificações aqui, só podem ser estabelecidas, só se justificam para aquelas atividades que possuam potencial lesivo. Por que o STF entendeu isso? Ele entendeu porque a regra é da liberdade. Então, a regra é de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. A exceção é o cumprimento de exigências estabelecidas em lei. Por isso que o STF entendeu que só há necessidade de se estabelecer qualificações previstas em lei para aquelas atividades que tenham potencial lesivo. E, em decorrência disso, ele entendeu como inconstitucional a exigência de inscrição em conselho de fiscalização para a atividade de músico. Então, o STF entendeu que exigir que o músico esteja inscrito em um conselho de fiscalização seria uma exigência inconstitucional, por estaria restringindo aqui o exercício dessa atividade, uma vez que a regra é da liberdade e a atividade de músico aqui, em regra, não teria um potencial lesivo. Há controvérsias, né? Tem uns músicos aí que geram uma lesividade absurda. Brincadeiras à parte, a liberdade é essa mesmo. Então, a atividade de músico decorre, inclusive, da liberdade de expressão. Então, por isso, exigir que ele esteja inscrito, né, em um conselho de fiscalização não se justificaria. Então, só vai cumprir essas exigências, só é possível se estabelecer essas exigências se a atividade tiver potencial lesivo. E não esquece aqui, então, que para o STF é inconstitucional a exigência de inscrição em conselho de fiscalização para a atividade de músico, por entender, então, que a atividade não tem potencial lesivo. A respeito desse tema, o STF também entendeu que é constitucional o exame da OAB. O exame da OAB.
Então, para quem é do direito já sabe, né? Sabe que faz a faculdade de direito, não serve para muita coisa. Mentira, claro que serve a faculdade de direito, faculdade maravilhosa. Né? Você faz lá 5 anos, pelo menos, né, de direito e sai o quê? Bacharel. Que é o quê? Que é nada juridicamente falando, né? Porque para você poder exercer, por exemplo, a atividade de advogado, você vai ter que fazer o exame da OAB. E se você não for aprovado no exame da OAB, você não vai poder exercer a advocacia. Nesse caso, entendeu? O STF, que é uma exigência prevista em lei e que é uma exigência necessária, uma vez que a atividade tem potencial lesivo. Então, essa exigência do exame da OAB seria, portanto, constitucional. Também entendeu o STF, a respeito do tema, pela inconstitucionalidade da exigência do diploma para atividade de jornalista. Entendeu o STF que atividade de jornalista é uma atividade necessária ao exercício da liberdade de expressão. Então, como jornalista nada mais faz do que exercer liberdade de expressão, se exigir que ele tenha um diploma, né, para o exercício dessa atividade seria algo inconstitucional. Então, essa exigência estabelecida em lei seria algo inconstitucional. Então, repetindo tudo para fixar aqui o conteúdo, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas deve ser atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Essas qualificações são necessárias para toda e qualquer atividade? Não de acordo com o STF, apenas para aquelas atividades que tenham potencial lesivo, porque é a regra da liberdade. Em decorrência disso, nesse mesmo julgado, entendeu como inconstitucional a exigência de inscrição em conselho de fiscalização para atividade de músico, uma vez que essa atividade não teria potencial lesivo. Considerando que tem potencial lesivo, entendeu o STF pela constitucionalidade do exame da OAB, uma vez que previsto em lei. E entendeu como inconstitucional a exigência do diploma de jornalista para essa atividade. Ok? Muito bem. Encerramos aqui, então, esse nosso bloco. Espero que você tenha gostado. Até breve.